Hoje estamos aqui para falar do nosso Brasil, especialmente Brasil Império, que não foi nada verossímil. O século XIX foi para o mundo de dificuldades e transformações. No Brasil não foi diferente, muitas mudanças em nossa nação. O Brasil precisava mudar, principalmente na educação. Foram buscar no exterior novas fontes de inspiração. Uma educação de qualidade, a elite foi ofertada, mas as máquinas estavam chegando, precisava de gente letrada. A um número maior de pessoas, aos poucos a educação foi ministrado. Sem organização e planejamento, nosso ensino ficou vulgarizado. Legislação e propostas de reformas apareciam como alternativas, mas os nobres queriam que a educação aos ricos fosse definida. Dom Pedro é proclamado imperador da nossa nação, mas os conflitos foram constantes e o levaram à abdicação. Seu filho Pedro de Alcântara não podia assumir a nação. Com apenas 5 anos, ia contra a Constituição. Enquanto o herdeiro do trono não chegava à maioridade, foi criada uma regência, representado por uma trindade. Com a criação da regência, veio então uma turbulência, com disputas constantes e o Brasil quase foi à falência. Em agosto de 1834, o ato adicional foi criado. Acabando a regência trina, uma regência una foi implantado. Padre Feijó, como primeiro regente, só 2 anos ficou no poder. Diante de tantas revoltas, tudo podia acontecer. O povo pedia Dom Pedro. Então nova lei foi criada e em seus 14 anos sua maioridade foi adiantada. Acaba a regência, começa o segundo reinado. Implanta o parlamentarismo, o fim do tráfico foi adotado. Moço jovem, ainda adolescente, sem muita preocupação, Dom Pedro II pouco preocupava com os problemas da nação. Abolicionistas e republicanos vivem conflitos constantes. Tem também a igreja e o militar que exige reformas edificantes. O Império abre passagem rumo à descentralização da educação. O Brasil começa a reconhecer a importância dessa instituição. Em outubro de 1827, a primeira lei é promulgada. É a educação levada a sério. Propostas de reformas são apresentadas. Mas tudo não passa de promessas. Faltavam escolas e responsáveis. O professor era mais mal pago, seu salário era miserável. Como dizia Pedro José da Costa Barros, não faltava professor naquele momento. O que faltava era dinheiro para fazer-lhe o pagamento. Na província de Santa Catarina, havia cadeira pública para ocupar, mas não se pagava ordenados, professor nenhum queria lecionar. Mas na vila mais antiga do Brasil, que conhecemos por Salvador, vergonhoso é dizer, minha gente, que em século de descoberto, só 5 naturais podiam ser professor. O Brasil todo sofre dessa falta. De norte a sul o problema é igual. Sem boa paga não há mestres, parece ainda ecoar no Congresso Nacional. A Lei de 20 de outubro de 1823 merece destaque especial, instituindo a liberdade de ensino remanescentes da tradição colonial. Vejam, meus amigos, que aparece uma tábua de salvação. É a Lei de 15 de outubro de 1927, primeira LDB da educação. Uma promessa de boas intenções que mais uma vez veio a fracassar. A culpa foi das causas econômicas, técnicas e políticas ou o governo que não soube a educação organizar? Em 1828 veio outra lei, dessa vez para inspeção. Mas as câmaras municipais eram incapazes dessa árdua função e o ensino caiu mais uma vez em grande degradação. Cansados de tanta lei, em 1834 veio o ato adicional. Sem bases sólidas de ensino, a educação foi um fracasso total. Conhecendo a nossa história, muita coisa é revoltante. Em 3 séculos de descoberto, apenas 180 escolas foram abertas, onde ao menos 40 delas o lugar do professor ainda era vacante. Aos que podiam pagar, as coisas eram diferentes. Cria-se o Colégio Dom Pedro II, que era público, mas era para pouca gente.
No segundo reinado, com suas reformas educacional, pouca coisa muda, pois não existe infraestrutura institucional. Sem planos e nem métodos, aparecem muitas leis incoerentes. Os jesuítas voltam ao Brasil, tem-se esperança de uma educação diferente. Enquanto escolas particulares eram criadas sem nenhuma fiscalização, os pobres sofriam na escola pública, sem conhecer ao menos a lição. Há contra as escolas públicas um preconceito difícil de extirpar. Se antes os alunos eram incapazes de escrever, hoje são incapazes de raciocinar.